Alô, você, hein? Tá perdendo. Concorrência. Vamos lá. Estão perdendo a concorrência aí, hein? Agora. Aí, pessoal, daí. Coloca a mão pra cima aí. Aí, ó. Tem adelante focado aí? É isso aí, tá vendo aí? Tá jogando, vou quebrar seu galho, hein? Vou quebrar seu galho. Vamos lá, então. Então, essa informação ela é o que? Imediatamente, tá? E veja que não no prazo de 5 dias. Não é, beleza? Imediatamente. Artigo 50. O crime de tráfico de drogas é inafiançável e o acusado desse crime é suscetível de sursi, graça, indulto ou anistia, não podendo as penas a que eventualmente seja condenado ser convertidas em penas restritivas de direitos. Olha só, presta atenção, foi declarado inconstitucional a vedação da conversão da pena. Hoje é possível sim a conversão da pena em restritivas de direito. Legal? Aí o juiz ele vai tentar lá para o que prevê o artigo 44. Então, foi declarado em sede de controle difuso de inconstitucionalidade, tá? A vedação da pena em relação à vedação, né, da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. É possível. Vamos lá. É legal a manutenção da custódia cautelar sob o único fundamento da vedação da liberdade provisória a acusado de delito de tráfico de drogas, consoante a jurisprudência do STF. Tá certo? Perceba bem, então, não existe lá a vedação da liberdade provisória? Não está lá na lei do artigo 44? Aquela vedação foi considerada inconstitucional. Hoje é possível a liberdade provisória? Sim. Com fiança ou sem fiança? Sem fiança. Por quê? A fiança não é possível, mas você tem liberdade provisória sem fiança. Legal? Bacana. 4. O comércio ilegal de drogas, envolvendo mais de um estado, faz surgir o tráfico interestadual de entorpecentes, deslocando-se a competência para a apuração da atuação da Polícia Federal. Todavia, a competência para processar e julgar o criminoso continua a ser da Justiça Estadual. E aí? O fato da Polícia Federal investigar desloca a competência para a Justiça Estadual? Sim ou não? Não, para a Justiça Federal? Então continua onde? Correta a questão. Entendeu? Então, é um tráfico interestadual, Polícia Federal investigando, mas isso não quer dizer que vai ser a Justiça Federal que vai julgar. Beleza? Tranquilo? Legal. Acerca do tráfico ilícito e do uso indevido de substâncias entorpecentes, com base na legislação respectiva, assinando a opção correta. Vamos lá, ele foi direto. No caso de porte de substância entorpecente para uso próprio, não se impõe a prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer. Fica esperto que a atuação do delegado no uso, você vai verificar que é subsidiária, muito embora isso não ocorra na prática. Se o usuário for capturado na rua, e isso é possível porque ocorreu a despenalização, não a descriminalização, perceba bem, ele tem que ser encaminhado, sai para onde? Para o juiz. Se o juiz não se encontrar, aí sim volta lá aí sim é encaminhado para o delegado. Mas leva lá o cara, o usuário, que vai falar, não, que a lei fala. Entendeu? Então fica esperto. O cara que está acostumado a trabalhar no âmbito policial, ele é uma questão dessa. Por quê? Na prática, o usuário vai levar para a delegacia. E outra coisa, o uso submete ao procedimento da Lei 9.099. Concorda? Você sabe que na Lei 9.099, se o cara não assumir o termo de compromisso, o que o delegado tem que fazer? Lavrar uma auto-prisão de flagrante. Se o usuário for conduzido para a delegacia, não vou lavrar, não vou assinar o termo de compromisso nenhum. O delegado simplesmente, para registrar a ocorrência, beleza? Mas perceba aí que o delegado não pode lavrar um flagrante. Beleza então, vai lá então, tranquilo. Registra a ocorrência ali e tal, faz até um decisivo para não encaminhar para a justiça, mas o cara não se imporá a prisão em flagrante. Beleza? Vamos lá. Para a lavratura do auto de prisão em flagrante, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, o qual será necessariamente firmado por perito oficial. Certo ou errado? Errada a questão, nem necessariamente não. Veja que na falta do perito oficial, pode ser atestado por pessoa idônea, artigo
artigo 50, parágrafo 1º, 2º, né, de errado. O inquérito policial relativo ao indiciado preso deve ser concluído no prazo de 30 dias, não havendo possibilidade de prorrogação do prazo. A autoridade policial pode, todavia, realizar diligências complementares e remetê-las posteriormente ao juízo competente. Bem, artigo 51 lá, prazo do indiciado preso, quanto? 30 dias. E solto? 90 dias, né? E o 51, parágrafo único, diz que os prazos podem ser o quê? Duplicados. É isso? Bacana. Vamos lá. Fim do prazo para a conclusão do inquérito, a autoridade policial remete os autos ao juízo competente, relatando sumariamente as circunstâncias do fato, sendo-lhe vedadas justificar as razões que a levaram à classificação do delito. Percebe então que o inquérito policial, pessoal, um relatório, ele não tem o quê? Juízo de valor. Relatório não tem juízo de valor, né? Veja que a doutrina aponta nesse sentido. O relatório não deve ter um juízo de valor. Essa é a regra. Mas veja que quando for droga, o relatório do delegado de polícia vai ter que ter um juízo de valor. Por quê? Ele vai ter que dizer porque enquadrou a conduta no tráfico e não no uso. Entenderam ou não? Então você tem essa exceção aí, olha aí o juízo de valor no relatório de inquérito policial. Beleza? Vamos lá. É legalmente vedada a não atuação policial aos portadores de drogas, a seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro. Será que eu tenho uma possibilidade? Será que a lei me permite eu não atuar agora e atuar mais à frente? Num contexto de investigação de drogas? Então é proibido? Questão errada, então, legalmente vedada não. Você tem ação controlada e aí fica esperto. Ação controlada prevista lá na lei de drogas. Perceba, mãe. Essa ação controlada é mediante autorização judicial ou sem autorização judicial? Autorização judicial. E quando eu raciocínio com a lei 12.850, organização criminosa, tem que ter autorização ou sem autorização? Sem autorização. E quando eu raciocínio com a lavagem de dinheiro, lei 9.613, com autorização ou sem autorização? E aí? Com autorização, lavagem de dinheiro com autorização, ação controlada, né? Previsão aí nessas legislações. Beleza, vamos lá. Com a entrada em vigor da lei 11.343/06, houve a descriminalização, a polícia crimes, da conduta de porte de substância entorpecente para consumo pessoal. Descriminalização ou despenalização? Despenalização, não descriminalização, né? Então veja que a conduta continua sendo criminosa. E o STJ no posicionamento de quê? O STJ no posicionamento de que a condenação pelo uso gera reincidência. A condenação pelo uso gera reincidência. Tá, eu vou dar um exemplo aqui. Bacana. Se me permite, eu estou aqui usando a droga, aí peguei e coloquei aqui pro colega. E ele começou a usar. A polícia chegou. Veja, né? Ele é pessoa do meu relacionamento, a gente ia usar junto, enfim. Eu pergunto para você, ele vai responder sim ou não? Sim ou não? Não responde porque usar é fatatix. Professor, como assim é? Lá está, trazer consigo, né, conduzir a droga. Geralmente você vai prender o cara porque ele acabou de conduzir. Mas o uso é fatatix. Então se pega ele só usando, ele não cometeu crime nenhum. Apesar que a gente fala uso e tal, mas usar, o verbo usar é atípico. Beleza? Vamos lá. Próxima questão? 13. É atípica a conduta de oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa com quem tem um relacionamento para juntos a consumir. É atípica? Ele aí está tratando do uso o quê? Uso compartilhado. Percebe então que uso compartilhado eu tenho que ter a oferta, a eventualidade, a ausência de lucro, a pessoa tem que ser do relacionamento e o uso tem que ser o quê? Compartilhado, em conjunto ali, né? Então se o Tício está passando aqui na rua, chega aí Tício, toma essa droga aí, vai usar. Eu estou usando junto com ele? Sim ou não? Mas eu estou cedendo ainda que gratuitamente? Respondo no tráfico. Entenderam ou não? Ele é do meu relacionamento. Chega aí, Tício, e tal. Toma essa droga aí. Bacana. Legal. Aí ele vai me dar um dinheiro.
Tem lucro? Então vamos responder no tráfico. Entenderam ou não? Eu estou chamando toda hora o Tício para usar droga. Direto. Né? Direto. Direto isso. Olá, bacana. Vamos lá usar droga. Eu pergunto para você. Isso é eventual? Não. É constante? Entra no tráfico. Entenderam ou não? O uso compartilhado, veja aqui, ó, oferta, a eventualidade, a ausência de lucro, pessoa do relacionamento, né, e o uso compartilhado. Então você tem que ter todos esses elementos. Se você for levar o pé da lei, você vai ter muita gente respondendo pelo tráfico, beleza? Tranquilo? Então fica esperto aí no que se refere ao uso compartilhado. Se tratando dos crimes previstos na lei de drogas, na fixação das penas, deve-se considerar, entre outros, a natureza da substância entorpecente, não fazendo a lei referência à quantidade de drogas apreendidas. O artigo 42 fala da fixação da pena, tá? Então perceba aí, ó, a natureza, a quantidade, a personalidade, a conduta social do agente são consideradas, beleza? Na fixação da pena lá do artigo 44. E aí eu vou chamar de jurisprudência, porque na fixação da pena, veja o STJ se posicionou agora. A pureza da droga não influencia na fixação da pena, no STJ nesse sentido. Se a droga pura não interessa. Por quê? Aqui no 44 não faz referência à pureza da droga. Beleza? Tranquilo. Caso o acusado colabore voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3 se for condenado. E aí? Sim ou não? É a chamada delação premiada, né? Prevista onde? Lá no artigo 41. E aí você perceba que, veja que essa delação, é preciso ter uma associação no tráfico? Que ele fala de associação? Ele fala de organização? Então eu posso ter uma delação em concurso de pessoas no tráfico. Eu posso ter uma delação. Beleza? Professor, mas como assim é? Se, por exemplo, você não tem uma estabilidade, não há que se falar em associação para o tráfico. E lembrando sempre que a associação para o tráfico não é o quê? Não é tráfico. E a associação para o tráfico não sendo tráfico, não é equiparado ao quê? Os crimes hediondos. Beleza? Tranquilo? Legal. Vamos lá então. Terá a pena reduzida o agente que, em razão da dependência ou sob efeito proveniente, caso fortuito ou força maior, ou força maior de droga, era o tempo da ação ou omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o característico do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. E aí? Terá pena reduzida ou isento de pena? Isento de pena. Ele era inteiramente, né? Então há que se falar em pena reduzida. Bacana? De acordo com a jurisprudência do STJ, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado de traficar drogas constituem circunstâncias hábeis a detonar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista na lei de combate às drogas. Veja então que ele aqui faz referência ao tráfico privilegiado, não é isso? Então, para que o agente venha a ser enquadrado ali no tráfico, tenha aquele benefício da redução de pena, perceba então que um dos requisitos é que ele não se dedique o quê? À atividade criminosa. Será que eu posso considerar a quantidade de droga que foi apreendida com esse jovem, né, com esse autor? Será que eu posso considerar essa quantidade para indicar que ele se dedica à atividade criminosa? Que na verdade ele não é um cara eventual? Sim ou não? Para o STJ, sim. E aí você não pode fazer confusão. Eu posso usar a quantidade para indicar que ele se dedica à atividade criminosa. Agora, a quantidade por si só, não tem como eu apontar que o cara é traficante. Porque eu tenho que considerar outras circunstâncias, não só a quantidade, para apontar se é tráfico ou uso. Por quê? Porque o cara pode ser um traficante bimensal. Olha, eu vou lá 2 meses, eu vou lá e compro. Vou ficar aí na boca toda hora, por isso que eu comprei desse tamanho. Essa é a alegação, mano. E até trimestral, não, doutor, porque em 3 meses eu falei, não, beleza, entendi, mas a meu ver, né, eu mando, né? Tráfico 33 depois. Aí a defesa, né, os advogados, ó, aqui, ó, não, é trimestral, não, rio perigoso e tal, o cara vai sair lá toda hora.
Então, e eu falo, só com a quantidade sustenta a condenação não, a não ser que seja uma coisa exorbitante. O cara vem com tonelada de droga, vem cá, aí, né, é complicado. Vamos lá. Então, correta a questão, né? 17 correto. Essa questão aqui vai cair na prova, tá? Vai cair porque foi uma alteração recente na questão das plantações, beleza? Isso aqui vai cair. As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia, que recolherá a quantidade suficiente para o exame pericial. De tudo lavrando um auto de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local, asseguradas as medidas necessárias para a preservação da prova. Correta a questão, beleza? A Lei 12.961 alterou esse artigo, mas só alterou a nomenclatura, a denominação. Porque veja que ela falava em autoridade de polícia judiciária, e agora fala em delegado de polícia. Então a plantação, ela já tinha essa previsão da destruição da plantação sem autorização do juiz. Não precisava. Plantação é uma coisa. Quando ele fala de drogas apreendidas, ele fala aquela droga que já saiu da etapa do plantio. Bacana? Agora, na droga apreendida, você tem que ficar esperto. Se for uma droga apreendida numa situação de flagrante, feita uma comunicação ao juiz, tá certo? E o juiz aí sim, ele vai determinar a destruição dessa droga. E nessa destruição, presente lá um MP, tá? Uma autoridade sanitária, o artigo prevê isso aí, beleza? Vamos lá então. 19. Recebida a cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 15 dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Perceba bem que a questão Zuckerverse sempre tem pegadinha. Olha que esse prazo ainda não é de 15 a 10. E eu troquei o prazo e joguei para 10. Legal? Eu joguei para 10 porque você vai ter um prazo que realmente é 15. Mas só que não é esse. E eu vou falar agora qual seria esse prazo de 15 dias. E faz referência à destruição de drogas. Por isso eu joguei essa pegadinha aqui justamente para você treinar isso aqui. E estudar em cima. Beleza? A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias, na presença da autoridade judicial e da autoridade sanitária. E aí? Prazo correto, 15 dias, mas aí a Zuckerverse tirou Ministério Público e jogou a autoridade judicial. A autoridade judicial tem que estar presente lá. Entendeu? Você tem que aprender a fazer essas questões, né? Vamos lá. A destruição de drogas apreendidas sem ocorrência de prisão em flagrante, aquela hipótese lá era uma destruição com flagrante. Aí você tem um prazo, não tem? Qual é o prazo? Exato. Né? Numa situação de flagrante, então o juiz vai mandar. O juiz determina o juiz vai determinar qual o prazo que o juiz vai determinar a destruição? Em 10 dias, é isso? Em 10 dias ele vai analisar a regularidade, beleza? Aí o delegado vai destruir em quanto? Em 15, na situação de flagrante. Agora não ocorrendo flagrante, qual o prazo que o delegado tem? 30 dias, beleza? Então fica ligado esse 10, 15 e 30. É isso aí que vai cair na prova, beleza? A destruição de drogas apreendidas sem ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração no prazo máximo de 30 dias, contado da data da apreensão, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Correta a questão. Legal? Segundo a lei antidrogas, para determinar se a droga apreendida sob a posse de indivíduo destinada ao consumo pessoal, o juiz deve ater-se à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições que desenvolveu a ação, desconsiderando as circunstâncias sociais e pessoais, e também a conduta e os antecedentes do agente, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência. Desconsiderando não, ele tem que considerar também. Beleza? 28, né? 28 parágrafo 2º, fala lá as circunstâncias que são consideradas. Bacana? Tranquilo? Legal? Vamos lá. Beleza. 10.826. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo concreto. Certo ou errado? Errado, é crime de perigo abstrato. E por ter esse fundamento que eu tenho
né? Veja aí a consideração de fato típico da arma desmuniciada. Ou seja, basta que o cara esteja portando. Não interessa se está municiado ou não. Eu não tenho que raciocinar com o princípio da lesividade. Beleza? Tranquilo, então. Vamos lá. 2. Segundo entendimento do STF, com base no princípio da lesividade, o porte de arma de fogo desmuniciada não configura infração penal. Errado, porque configura e o STF nem faz alusão ao princípio da lesividade. Ele nem quer nem saber disso. Ele considera o crime de perigo abstrato. Beleza? Errada a questão. A conduta de importar uma mira telescópica de uso restrito, desacompanhada do armamento, é atípica, pois a simples importação de um acessório para a arma de fogo não configura a prática de delito previsto no Estatuto do Desarmamento. É errado, né? E aí, quem eu botei aí? Não. Então, se fosse arma assim aqui, deve ser parecida com a... Isso. Tráfico internacional de arma. Muito embora, né, acessório, arma e munição. Tráfico internacional de arma lá do 18. A norma do artigo 21 do Estatuto do Desarmamento, que veda a concessão da liberdade provisória para os crimes ali previstos, está em perfeita compatibilidade com os vários dos princípios estabelecidos na Constituição Federal. Entre eles, o da presunção de inocência e do devido processo legal. E aí? Então, perceba bem, essa vedação da liberdade provisória foi declarada o quê? Inconstitucional. É possível a liberdade provisória aí, na questão, na órbita do Estatuto do Desarmamento, sim ou não? Sim. Beleza? Tranquilo? Sim. E outra coisa, você vai perceber que, inclusive, a questão da inafiançabilidade, da questão da não possibilidade de fiança, veja que hoje é possível, né, a prisão em flagrante e automaticamente a fiança na esfera policial na arma de uso permitido. E na esfera judicial, na arma de uso quê? Restrito. Porque a pena ultrapassa de 4 anos e, no fundamento do artigo 322 do CPP, delegado só pode arbitrar fiança dos crimes cuja pena superior não seja superior a 4 anos. Beleza? Tranquilo. São vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e importação de brinquedos, réplicas e simulacros de arma de fogo, que com esta possam confundir. Dessa forma, caso seja praticada a conduta de importar brinquedos, réplicas e simulacros de arma de fogo na condição citada, o agente responderá pela prática do delito previsto na Lei 10.826. Importar arma de brinquedo. E você tem ciência de que essa arma de brinquedo, que ela tem uma similitude com uma arma real, é proibido, sim ou não? Se você importa uma coisa que é proibida, você vai cometer o crime do Estatuto? Contrabando. Né? Eu sei que você tem que. Vamos lá. Responderá pelo delito de omissão de cautela o proprietário ou diretor responsável de despesa de segurança, transporte de valores, que deixar de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Civil do Estado, nas primeiras 24 horas depois do ocorrido do fato, a perda de munição que esteja sob sua guarda. E aí? Veja a questão maldosa do SESP, beleza? Questão errada, porque a Polícia Federal colocou a Polícia Civil do Estado. É claro que na prática, pessoal, poxa, o cara comunicou, né? Mas o SESP foi na letra da lei, considerou errado. O agente encontrado portando arma de fogo de uso permitido, com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificador raspado, suprimido ou adulterado, estará sujeito à sanção prevista para o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Correta a questão, né? Arma de uso permitido, se tem a numeração raspada, vai responder lá nas penas 16, parágrafo único, inciso 4. Beleza? Tranquilo. Vamos escolher uma lei aí? Vamos lá, escolhe uma mais importante aí. Estrutura? Vamos lá então. Acho que agora a gente vai ter que finalizar aqui, vou ler uma gabarito para você. Escolhe aí, vamos lá. Tá, vamos aos pontos principais aqui. Primeiro, crimes ambientais, STJ. Crimes ambientais, STJ. Perceba, STJ entendendo que agora não precisa mais, tá, da dupla imputação. Beleza?
Veja que não precisa mais você imputar a conduta à pessoa jurídica e também a física para que a gente venha a responder um processo. Agora o STJ de mãos dadas com o STF, entendendo que é possível, tá? Não há necessidade mais aí da dupla imputação. Beleza? Tranquilo. Importante, Estatuto do Desarmamento, Estatuto do Desarmamento ainda. Veja então que arma de fogo registro vencido, melhor dizendo isso também. Olha que agora eu tenho uma decisão divergente lá da sexta turma. A sexta turma entendendo que não é automática essa questão da tipicidade, não. A sexta turma falando que tem que ver no caso concreto. E eu dei na live que acompanha lá o Periscope. Então hoje, é pacífico no STJ que o porte de arma de fogo com registro vencido é infração administrativa. Pacífico não. Você já tem decisão divergente aí, beleza? Tá? Então fica esperto aí. Tá. No que se refere ao policial civil aposentado, veja que ele não tem direito ao porte funcional. Isso aí, tranquilo. Beleza? Tranquilo? Então veja que esse porte funcional, ele é inerente a quem está no exercício da função. Beleza? Legal. Outra coisa também importante, quando você raciocina aí com porte legal de arma de fogo. Deixa eu pegar aqui meu bizu aqui, final. Cadê meu ali? Vamos lá. Corre. Achei. Praticante de tiro esportivo. Praticante de tiro esportivo, ele tem que estar com a guia de tráfego. Se não tiver com a guia de tráfego, vai responder no porte, beleza? Não adianta ele falar que ele é praticante de tiro esportivo. Ele tem que estar com a guia, tá? A guia certinha, o trajeto. Decidiu o STJ nesse sentido aí, beleza? Outra coisa importante. Arma encontrada na boleia do caminhão. Constitui porte, não posse. É porte e não posse. Então veja que o caminhão é instrumento, não é considerado residência aí, para ele alegar que estava na posse de arma de fogo. Legal? Bacana. Recebimento de arma de fogo, calibres distintos, arma de produto de crime. STF, no sentido que responde por 2 crimes em concurso formal. Vai ser por uso restrito e uso permitido. Na doutrina, você verifica lá que o cara responde pelo uso restrito e as armas de uso permitido na dosimetria da pena. Não é assim que pensou o STF com a decisão de 2013, entendendo que responde pelos 2 crimes, beleza? Tá? Então vai responder por receptação e por adquirir arma de fogo de uso permitido. Adquirir arma de fogo de uso permitido e restrito. Outro ponto importante, ainda aqui dentro do porte legal de arma de fogo. Deixa eu ver aqui, então. Princípio da insignificância em apenas uma munição, é possível? Princípio da insignificância, né? O cara foi encontrado apenas com uma munição. Será que vai ser possível a aplicabilidade? Princípio da insignificância? Não, se trata de crime, perigo e abstrato. Não é possível a aplicabilidade do princípio da insignificância. Legal. Abuso de autoridade. Veja que os crimes de abuso de autoridade é um crime de dupla subjetividade passiva. O que quer dizer isso? Sofre a vítima e sofre o Estado também. Por quê? O cara está, ele está se excedendo de um poder que o Estado conferiu. Dupla subjetividade passiva. E outra coisa, são crimes dolosos. Então, se o delegado, por exemplo, esqueceu de comunicar o flagrante, não responde por abuso de autoridade, porque esquecimento, veja que é uma roupagem de culpa. Não há que se falar em abuso de autoridade. Pega aí tua linha de abuso de autoridade aí. Corre não. A gente fechou o estatuto ou não? Fechou. Vamos lá, abuso de autoridade, rapidinho. Pegou aí? Vamos lá então. Cadê a minha? Querendo passar. Se não tiver uma aula assim comigo, combinando. Vamos lá. Abuso de autoridade. Olha só, essa questão linda. No que diz respeito à legislação penal extravagante, segundo o entendimento do STJ e do STF, julgue, Vamos lá. Se tratando de crime de abuso de autoridade, se o órgão do Ministério Público,
ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento da representação, o juiz, se considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa da representação ao procurador-geral. Este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no arquivamento, ao qual só então deverá o juiz atender. Pessoal, os crimes de abuso de autoridade, a representação tem natureza jurídica e direito de petição, concorda? Os crimes de ação penal pública incondicionada, concorda? Essa representação não seria uma peça de informação? Concorda ou não? Se é uma peça de informação, o MP ele pode arquivar uma peça de informação diretamente. É como se fosse o quê? Um inquérito policial. Correta a questão. Inversa. A gente. Correta a questão. Entenderam não? É como se essa representação fosse um IP, peça de informação. Eu achei essa questão linda. O cara teve uma noção, porque ele falou, vou jogar a representação, porque o que acontece? Eles têm ciência lá que a representação não constitui condição de procedibilidade. Mas eu vou jogar uma representação, porque o cara nem vai se ligar que essa representação, na verdade, é uma peça de informação. Se o MP entender pelo arquivamento, o juiz, se entender que não é o caso, vai aplicar o 28. Correta questão. Considera a autoridade para efeito da Lei 498/65, quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente, sempre mediante remuneração. Não, né? Artigo 5º lá, ainda que sem remuneração. Beleza? Tranquilo. O crime de abuso de autoridade não é próprio, pois pode ser praticado por qualquer pessoa. Passou? Tá. Quando abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser combinada a pena autônoma acessória de não poder o acusado exercer suas funções de natureza policial ou militar no município da culpa por prazo de 1 a 5 anos. E aí? Sabe por que você está na dúvida do prazo? Porque você sabe que tem um prazo lá na lei 9455. Não é isso? Tem ou não tem? E aí você fica nessa dúvida aqui na lei de abuso de autoridade. Então você tem que ficar ligado, tá? Para não fazer confusão. Então coloca aí, cuidado que eu posso fazer confusão no prazo. A questão está correta. Tá? Prazo de 1 a 5 anos. Beleza. O crime de abuso de autoridade não é próprio, pois pode ser praticado por qualquer pessoa. Mas qualquer pessoa ou a pessoa tem que ter a qualidade do artigo 5º? Qualidade do artigo 5º, então considera ser um crime próprio. O crime de abuso de autoridade consistente no atentado à liberdade de locomoção admite tentativa. Você tem que verificar que na lei de abuso de autoridade eu tenho crimes chamados de atentado ou de empreendimento. Beleza? Então a forma atentada corresponde à consumada do crime. Beleza? Tá? Então, veja aqui que a questão... Peraí, deixa eu ver. O crime de abuso de autoridade consistente no atentado à liberdade de locomoção admite a tentativa. Não. Não é possível porque a tentativa corresponde à consumação. Beleza? Tranquilo. Pessoal, existe uma... E aí, falando um pouco... Não, vamos aqui, que aí eu avanço aqui na tortura. Vamos lá. A lei de abuso de autoridade definiu caso a caso as sanções de natureza administrativa, civil e penal aplicáveis de acordo com a gravidade da violação cometida pelo agente público. A representação da vítima ou do ofendido estabelece condição de procedibilidade da ação? Não, né? Bacana. Vai ver, aí ele trabalhou com a representação como condição de procedibilidade. Legal? Bacana, então. Vamos lá. Tortura. Corre não. O que acontece? As questões faltantes, eu vou passar o gabarito para vocês, tá? Lá pelo e-mail. Beleza? A gente vai responder. Agora só das faltantes. Legal? Tortura. Tem coragem? Então vamos embora. Fazendo igual lá em Brasília, tá? Vamos fazer o que der. Eu acho que tinha mais de 150 questões. Eu pensei que... Tortura? Tinha mais. Pratica crime de tortura. O agente que expõe a perigo à saúde de pessoa sob sua autoridade, a fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, sujeitando a trabalho excessivo ou abusando dos meios de correção.
Olha só, abuso de meio de correção cai para os maus tratos. Por quê? Nos maus tratos, dolo é o quê? De perigo. E na tortura castigo? O dolo é de dano. Beleza? Errada a questão aí, tá? Veja que a finalidade é a correção. A condenação por crime de tortura acarretará a perda do cargo, da função ou do emprego público, e a interdição para o seu exercício pelo triplo do prazo da pena aplicada. E aí? É dobro, ele jogou. Agora, sabe o que ele vai fazer contigo? Porque você sabe que tem alguma coisa assim que é ligada a esse lance aí, isso, né, de 3 vezes e tal, na lei de tortura. E tem a causa de aumento de pena. Entendeu? Então ele vai jogar 3, 2 e 5 da lei de abuso de autoridade. Ele vai misturar os prazos. Beleza? Vamos lá. Se a vítima for brasileira, o disposto na lei 9455/97 aplica-se ainda quando o crime tenha sido cometido fora do território nacional. E aí? Correto? É questão da extraterritorialidade, tá? Falando em extraterritorialidade, existe um tema chamado cenário da bomba relógio. O que é o cenário da bomba relógio? É a possibilidade de você relativizar, né? Utilizar a tortura como meio de prova. Beleza? Nos Estados Unidos é utilizado, aqui no Brasil não é possível. Tem uma live também falando sobre isso. Beleza? Cenário da bomba relógio, teoria da bomba relógio. Utilizado lá no né? Tá lá. Vamos lá. A pena do crime de tortura não aumenta quando é cometida contra criança gestante portador de deficiência, adolescente com maior de 60 anos de idade. Errado, porque aumenta, né? Aumenta. Agora o agente tem que saber, para ele responder penalmente, tem que ter conhecimento dessa situação. Considerando que o imputável, motivado por discriminação contra a orientação sexual fictícia, homossexual assumido, impõe a este ter um sofrimento físico e moral, mediante a prática de graves ameaças e dano à sua integridade física, resultando de choques elétricos e queimaduras de cigarro. A conduta de Zucchini enquadra-se na figura típica do crime de tortura discriminatória? Então, opção sexual não caracteriza a tortura discriminatória. Outra coisa que ele também vai jogar na tortura discriminatória para você cair é a procedência nacional. Torturando porque o cara é procedente do Nordeste. Veja que não caracteriza. Ele vai jogar a procedência nacional porque lá a lei 7.716 trata da procedência nacional, então ele vai mexer. Beleza? O crime de tortura é crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, não sendo próprio de agente público. Circunstância esta que, caso demonstrada, determinará a incidência de aumento de pena. Certo ou errado? Veja que o crime de tortura em regra, é um crime comum. Com exceção lá, você tem lá a tortura omissão, né? E tortura omissão, veja que não é equiparado aos crimes hediondos, tem pena de detenção lá. E aqui é muito interessante, porque... cadê a questão? Cadê a questão? Não, é 6. Peraí. Agora deu um... Vamos lá. Onde é que eu estou? Qual é que eu estou entendendo? Tá. Beleza. Tortura castigo, né, que é um crime próprio, né? Então veja que é um crime comum. É por isso que a gente chama a tortura de crime jabuticaba, né? Porque crime comum, a tortura como crime comum só tem a previsão aqui no Brasil. Beleza? Vamos lá. 8. Essa 7 só deu início aqui. A condenação por crime de tortura acarreta a perda do cargo, função e emprego público, mas não a interdição para o seu exercício. Você tem interdição pelo dobro, é isso? Previsão lá no artigo 1º, parágrafo 5º. Beleza? Questão errada. Não se aplica a lei de tortura se o fato definido como crime de tortura resultar a morte da vítima. Ora, aplica-se a lei de tortura. Agora, a questão é o seguinte, você tem que ver se essa morte foi dolosa. Porque se essa morte foi dolosa, eu tenho um homicídio qualificado mediante a tortura. Beleza? Tranquilo? É errada aqui essa questão. O condenado por crime previsto na lei de tortura inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto ou fechado, vedado o cumprimento da pena em regime inicial aberto. Em regime inicial aberto.
Quanto a essa questão, o pessoal já curtiu muito, deixa eu desligar aqui.